Bom, boa noite, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal Ergonomia da Atividade. Nossas lives que têm acontecido todas as quartas-feiras, às 19 horas, com convidados aí das mais diversas áreas do trabalho. O canal Ergonomia da Atividade tem produzido semanalmente conteúdo sobre ergonomia e SST, e a gente tem o objetivo de tornar mais acessível esse conteúdo, né? Para que ele possa chegar a mais pessoas. Então, nosso trabalho aí há cerca de 3 anos tem sido tentar mastigar algumas teorias e mostrar práticas e atualidades, sempre referenciando os autores, mas buscando também construir um conteúdo um pouco mais leve, menos denso, e que possa ser compreendido aí por qualquer pessoa que se interesse pelo trabalho humano. E hoje a gente começa uma série de 3 lives que vão acontecer em 3 semanas seguidas sobre as normas regulamentadoras. A gente vai receber aqui hoje, com muita satisfação, os nossos colegas Gilmar Trivelato e Luiz Cienza para conversar sobre o Programa de Gerenciamento de Risco, né, o famoso PGR, que está presente na nova NR1 e as normas também correlatas, o impacto disso no trabalho das pessoas. Na próxima quarta-feira, também às 19h, a gente vai ter a presença da Laila Vasconcelos e da Mara Camisaça, ambas auditoras fiscais do trabalho, para dar continuidade nesse papo de hoje e costurar também com o E-Social. E na outra quarta, dia 16/9, estarão com a gente aqui o Marçal Jackson, da Fundacentro, a Maria de Lourdes Moure e o Mauro Miller, ambos também auditores fiscais do trabalho, para falar especificamente sobre a NR17. Então, anota as datas aí, porque vão ser 3 lives, assim, muito ricas, super importantes aí para quem está na área, né? Então, é com muito prazer que eu vou chamar aqui os nossos colegas convidados de hoje, Gilmar Trivelato e Luiz Cienza. Muito boa noite, Gilmar, muito boa noite, Cienza. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, né? Obrigado pela disponibilidade de vocês para estar aqui hoje, conversando com a gente, esclarecendo várias dúvidas aí que um monte de gente está tendo em relação às novas NRs. Eu sei que o tempo de vocês está super restrito, vocês participando de várias discussões, várias lives, então, meus agradecimentos sinceros aqui pela presença de vocês aqui hoje. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para vocês se apresentarem, para o pessoal que está acompanhando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Cienza, eu sou engenheiro de formação, auditor fiscal do trabalho, lotado lá na Superintendência do Rio Grande do Sul. Sou professor também ligado ao Departamento de Medicina Social da URGS e hoje ocupo um cargo na direção do ITD, Instituto Trabalho Digno. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos e todas que estão participando. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Raoni Rocha por nos ter convidado, oferecido essa oportunidade. Muito interessante, e está ao lado do Cienza, que é antigo parceiro de várias discussões, de vários trabalhos, né? Então, minha formação básica é em Química, né? E eu fui professor universitário nessa área, depois eu ainda entrei na área de saúde e segurança, fiquei muito no campo da higiene ocupacional. E depois eu fui expandindo para a área de gestão de SST, né, como pesquisador da Fundacentro. Eu tive um período de licença da Fundacentro, onde eu atuei como consultor para pequenas empresas, para um sindicato de pequenas empresas, que tinha 92 empresas, e também algumas empresas de maior porte. E depois eu voltei novamente para o setor público, né, onde eu atuei em elaboração de várias NRs que têm a ver com esse assunto. Da NR9, né, o PPRA, a ideia, depois, se quiser, eu posso contar um pouquinho a história disso, eu falo em algumas lives, e que foi uma coisa que não deu muito certo, mas a ideia inicial era interessante. E tenho participado de várias NRs, inclusive essa última revisão da NR9 e NR7, e ainda da NR9 que está em andamento, tá? Tenho formação na área de meio ambiente, né? E hoje eu estou pesquisador da Fundacentro e coordenador do programa de pós-graduação em Segurança e Saúde no Trabalho na mesma instituição.
Legal. Muito obrigado pelas apresentações. Agradecendo aí o pessoal que está chegando, muita gente já conhecida aí dando boa noite, entrando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quem quiser pode enviar as perguntas e comentários no chat aí. A gente sempre privilegia muito a participação de vocês, né? E sempre dedica um momento aqui da conversa para que a gente passe para os convidados as perguntas e os comentários, às vezes durante a conversa, às vezes um tempo depois. Como esse assunto é um assunto que tem muita gente com muita dúvida, eu vou pedir para vocês irem deixando os comentários e as perguntas, que eu vou separando, e depois, num determinado momento aqui da conversa, eu vou passar para o Gilmar e para o Cienza as perguntas de vocês. Então, por favor, participem aí e aproveitem o momento. Não se esqueçam aí, quem não se inscreveu, de se inscrever no canal, ativar o sininho e já dar um like no vídeo aí, porque assim o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas assistirem depois, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso papo. E eu gostaria, assim, para a gente começar a conversa, né, de fazer algumas perguntas assim mais pragmáticas, porque a nova NR1 foi lançada em março desse ano, né? Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado aqui nas informações que eu vou passar. E tem o objetivo de estabelecer algumas disposições gerais que são comuns às NRs e também algumas diretrizes para o gerenciamento de risco ocupacional, né, o GRO, incluindo um programa de gerenciamento de risco, que é o PGR. Então, a gente já tem atualmente, nas empresas, já funciona PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, ISO, agora chega PGR, GRO, PGRO, né, às vezes é colocado dessa maneira também. Então, vocês poderiam começar explicando um pouco essas questões pragmáticas. Primeiro, como foi esse processo de construção das novas NRs, eu sei que elas estão baseadas aí em outras normas internacionais, nas ISO e tal, e o que significam essas novas siglas aí nessa sopa de letrinhas da segurança. Vai, professor Gilmar. Pode ser. Bom, eu começo contando a história lá dos idos 90, eu acho que a culpa foi o PPRA, né? Na realidade, era um programa de prevenção de riscos, o nome genérico, como se tem na Europa, né? Lá não tem essa letra, esse símbolo, e na época, e depois ele foi transformado numa NR9, que era de agentes ambientais, então, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aí é um nome comprido, vamos para o PPRA. Aí estava depois o pessoal da construção civil trabalhando o programa de condições de trabalho da construção civil. Vamos para o programa PCMAT, que não é, para mim não é programa, PCMAT não é programa, é outra coisa, depois eu falo disso. Aí começou a criar muitas coisas. O pessoal da construção civil, da mineração não gostou do PPRA porque não abrangia todos os riscos, chamou de PGR. Aí a Previdência criou uma sopa de letras, PPP, LTCAT, se vocês quiserem eu conto a história, porque eu briguei uma das poucas vezes que eu briguei na minha vida ao público foi com um médico do INSS, que infelizmente ele faleceu, que criou o tal LTCAT, né? Eu tive uma divergência, uma mesa redonda que ocorreu. Aí foram criando por economia. E aí se começa a confundir isso daí, porque a LTCAT é um laudo, PPRA é programa, são coisas diferentes. Então, as pessoas, por economia, então passa para todo mundo como se fosse mais um papel. E são coisas que têm conceitos diferentes. Então, quando você coloca a sigla, você esconde o significado dela. Então, por exemplo, gerenciamento de riscos ocupacionais. Se você procurar no texto da NR1, em lugar nenhum está escrito GRO. Se você ler por lá, dá um busca lá com teu você não vai encontrar GRO. Alguém falou lá, criou. Mas você fala o gerenciamento de riscos, né? Que toda empresa tem gerenciamento de risco, seja risco patrimonial, seja riscos relacionados à qualidade, né? E, no caso, os riscos ocupacionais, que é o termo que foi usado mais por pressão dos empregadores. Às vezes eu preferiria riscos relacionados ao trabalho, poderia ser outro nome, né? Mas optou-se por esse nome. Eu acho que isso não é o significado, porque em vários países bem avançados também usam o termo ocupacional. Não vou brigar por causa dessa palavrinha. E aí, e como você faz o gerenciamento, né? Você pode fazer o gerenciamento de várias formas. Pode ser um gerenciamento caótico, pontual. Vou lá, vou cumprir a NR 8.
vou cumprir NR6, e eu vou fazendo coisas pontuais. Quando você começa a coordenar isso, essas atividades, ter um planejamento, né? Que você estabelece algum objetivo, traça ações para alcançar esses objetivos, você verifica resultados, isso é uma gestão, gerenciamento ou gestão, eu uso mais o termo gestão, sistematizado. Então, você passa a ter um programa ou um sistema, depende da complexidade. Então, o gerenciamento de risco ocupacional pode ser... Então, as pessoas ficam achando que GRO e PGR são coisas independentes. Então, PGR, que para mim tem que ser o O, porque a empresa pode ter vários programas de gerenciamento de riscos, como eu falei. Então, você está dizendo, olha, eu tenho... As instituições públicas hoje têm um programa de gestão de riscos por causa de contratos, licitações e tudo mais. Então, se eu for criar na Fundacentro o programa de gerenciamento de riscos, já tem lá o de gerenciamento de riscos para contratação. Eu vou ter que pôr um adjetivo. Agora, a sigla é economicidade, desde que as pessoas saibam o significado. Agora, pelo que eu percebi nas lives que eu tenho participado, nas perguntas, que as pessoas acham que são coisas distintas, sendo que o programa é a forma como você vai realizar. Eu posso fazer o gerenciamento, eu costumo dizer, da minha contabilidade pessoal, do meu dinheiro, meio caótico, né? De repente, a situação fica difícil, eu contrato um assistente para me ajudar a fazer esse gerenciamento mais planejado. É isso, o que a norma, o programa está falando, olha, a empresa tem que fazer uma coisa mais organizada, mais planejada, e deram esse nome, né? Mas, se ela tiver uma coisa melhor do que isso, ótimo, né? Então, eu acho que o problema da sopa de letras é que perde o significado, e às vezes as pessoas confundem com um papel, porque o LTCAT é realmente um laudo. Para mim, por exemplo, confundiram o PPRA como laudo. O PPRA é um programa. Até hoje não entenderam que o PPRA é um programa. Criou-se o PGR, mas até hoje as pessoas ficam achando... cadê o PPRA? Quando a pessoa pergunta assim, cadê o PPRA? Ou quem assina o PPRA? Quem faz essa pergunta para mim já leva bomba de cara, porque não entende nada de administração, de gerenciamento. Então, começa por aí. Não sei se o Luiz Ciência queria acrescentar mais alguma coisa. Quero. Primeiro, me esqueci de falar no início, né? Agradecer a Raoni aí pela oportunidade e a chance de estar com um dos meus mestres aí, que é o professor Gilmar, né? O professor Gilmar é a maior autoridade em gestão de risco e ocupação no Brasil, na minha opinião. É um dos meus gurus aí na área de higiene, né? Então, sempre quando aparece aquela coisa meio cabeluda, um processo judicial, eu procuro lá os meus gurus, né? O professor Gilmar, a professora Berenice Geutzer, mais alguns brasileiros. Então, faz parte aí da minha formação, inclusive como auditor. Gestão de riscos a gente faz, né? Às vezes até não se dá conta, né? Cada vez que a gente contrata um seguro de automóvel, a gente está pensando nos riscos de uma forma de reduzir o nosso prejuízo em face da violência, das ruas esburacadas. Quando o pessoal que mora nas palafitas e nos morros fazem a gestão do seu dia seguinte, tem um prato na frente para poder comer, né? Driblando a violência, driblando a milícia, driblando o tráfico, driblando, às vezes, infelizmente, até a polícia, as pessoas fazem, dentro da sua possibilidade, da sua governabilidade, fazem gestão de risco. Então, assim, nunca foi problema a gente pensar, e eu participei, tive a honra de trabalhar, inclusive, com o professor Gilmar, numa revisão da NR1, acho que foi em 2013, se eu não estou enganado, né, Gilmar? 2011, começou em 2012 a 2014, que ela morreu, aquele esposo. Isso, é aquela que faleceu de morte matada. Então, tive o prazer, até comecei a me interessar um pouquinho mais por essas questões relacionadas à gestão a partir desse momento, né, e entender a importância. Então, assim, posso falar de cadeira de algumas coisas. Salada de letrinhas, né? Eu tenho um slide que eu passo em aula, que é todas essas letrinhas e um cidadão colocado dentro de um ponto de interrogação no centro. Então, é isso, né? A gente tem letrinha de mais e efetividade de menos. Quando a gente pensa que as leis e regulamentos só se tornam realmente úteis socialmente se elas são assimiladas pela sociedade, a gente vê que essa sopa de letrinhas, não, de maneira geral, não foi assimilada, e às vezes eu temo, Gilmar, que o PGR
também não seja assimilado, por várias razões, né? As posições que eu vou colocar aqui não são posições ainda do ITD, a gente está construindo uma nota técnica que está analisando ponto a ponto o PGR, né, a proposta lá da NR1. Então, assim, são algumas objeções que eu tenho em relação à forma como foi colocada, e especialmente a forma como alguns riscos, algumas intervenções, a governabilidade, a possibilidade de intervenção pelo Estado foi muito reduzida. Como é que a gente, né, tem um bom exemplo de lei que pega, e nós temos 500 leis no Brasil que pegam e as que não pegam. Um exemplo de lei que pegou, né, o cinto de segurança. Todo mundo sabe que ele é desconfortável, mas hoje eu não consigo ligar meu carro, manobrar na garagem sem atar o cinto. Por quê? Porque, ao mesmo tempo das campanhas acerca da sua importância, a informação que é importante, ao mesmo tempo tinha um braço do Estado que a gente geralmente não gosta, né? Ninguém gosta de fiscal, né? Com todo respeito aos meus colegas da Receita Federal, do IBAMA. Então, assim, a maioria das pessoas não gostam de fiscal, mas eles são fundamentais para que uma lei, um regulamento saia do limbo jurídico e seja uma coisa de fato. Então, não vou me adiantar muito agora, só para uma curiosidade para vocês, não sei nem se o Gilmar sabe, é super importante a gente ter uma norma que discuta a questão dos riscos e a sua gestão, né? Por exemplo, a gente pegar a NR12, a gente tem 161 menções à palavra risco ou riscos, no plural, 161, né? Se a gente pegar a NR9, a NR10, a gente tem 24 menções, eu até anotei aqui para não me esquecer, né? Se a gente pegar a NR7, a gente tem 36 menções à expressão risco ou seu plural. Então, assim, como várias normas tratam essas coisas de forma, às vezes, diferente, né? E até com conceitos meio, às vezes, até antagônicos, é interessante que se tenha uma normatização. A minha crítica inicial é em relação a algumas formas que foram colocadas aí nessa proposta, que já não é mais uma proposta, é uma regulamentação que vai entrar em vigência em março de 2021. Né? Então, um dos pontos é esse, é a forma como o Estado, né, e depois eu posso colocar alguns exemplos para vocês, e para o pessoal que está nos escutando, ele vai ter uma governabilidade, uma capacidade de intervenção bastante reduzida. Vocês já estão falando várias coisas super interessantes, nós certamente vamos voltar nessa questão que o Cienza acabou de colocar, né, da autonomia do Estado aí dentro dessas novas regulamentações. Só que antes eu queria pegar duas coisas que vocês falaram aqui. O Gilmar falou que se a empresa tiver coisa melhor, ótimo, né? Você usou essa frase. E o Cienza falou que a gente faz gestão de risco o tempo inteiro e as empresas estão aí fazendo, cada uma a sua maneira, seguindo a legislação, etc., mas cada uma a sua própria maneira. E eu queria perguntar, na verdade, como que qualquer relação da nova NR1 e do PGR com esses programas que já funcionam e os documentos que já rodam dentro das empresas, né? Como que isso pode ser integrado? Por exemplo, matriz de risco, né? Que são eu acho que a matriz de risco é um exemplo clássico, né? Que as pessoas já usam e é solicitado na NR1. Existem modelos onde as pessoas possam pegar a ferramenta direto para poder aplicar? Esse é um tipo de pergunta que aparece muito, né? Rony, eu queria voltar um pouquinho, né? Só comentar em cima do que o Cienza falou. O processo do texto final da norma, ele foi mais uma questão política do que técnica, é uma negociação política. Então, eu sempre falo para meus alunos, norma regulamentadora não necessariamente é uma referência técnica, ela é um resultado de um processo de negociação do que foi possível num determinado momento histórico, né? Isso eu participei de vários processos, a mesma coisa tem acontecido em vários governos, né? Um deles é quando eu trabalhei na NR9, eu já apontava que o conceito de risco na NR9 estava errado, eu era voto vencido, falava, mas enfim, o processo era um governo bastante democrático na época do Itamar Franco,
né? Mas, enfim, eu só estou colocando. Agora, o que você está colocando, começou o problema quando se criou as normas regulamentadoras. É o que eu falo sempre isso nas minhas apresentações. Todos os países tinham uma norma geral que era a gestão de toda a SST, para depois você entrar em detalhes. E aqui no Brasil, quando se criou, reviu o capítulo 5 da CLT, em 77, que por sinal não foi revisto até hoje, revisto pontualmente, mexeu muita coisa na CLT, mas na questão de saúde e segurança você não vê praticamente alteração na lei, né? E aí, na época, o superintendente da Fundacentro, o doutor Eduardo Gabriel Saad, sugeriu que fizesse normas separadas. E essas normas não conversavam. Então, as pessoas viciaram a tratar as questões de saúde e segurança também fragmentado. Então, via edificações, vasos sob pressão, trabalho em altura, enfim, e assim por diante, né? E, claro, muito mesclado com a questão dos adicionais de salário, aí, que para mim é a herança maldita que a gente tem aí desde a época do Vargas, né? Eu chamo isso de herança maldita. Depois eu posso aprofundar por que eu chamo. Isso daí perpassa todos os governos, passa desde os governos populistas, Vargas, depois vem o militar, vem a Nova República, enfim, até o estágio atual, você tem essa questão aí, ela não muda significativamente na cultura brasileira, ela arraigou. Então, nós começamos a trabalhar de uma forma fragmentada. Quando nos outros países, quando na década de 70 eles criaram os códigos, porque eles tinham leis isoladas para tratar de cada assunto, uma lei para chumbo, uma lei para trabalho de proteção de máquinas, eles deram uma organizada na legislação. Isso não aconteceu no Brasil. Né? Então, a gente ficou anos fazendo essa gestão fragmentada. Né? Então, quando a gente tentou a primeira vez fazer uma gestão mais integrada, que era inicialmente a proposta original do PRA, era um programa de gestão de riscos como um todo, ele não era vinculado a agentes ambientais. Eu estou falando isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu estou falando porque eu sou testemunha, eu fui ator social desse processo, e ainda tenho a memória relativamente, ainda está funcionando um pouco, com alguma deficiência. Mas, o que aconteceu? Então, aí a gente está correndo atrás dessa gestão. Então, eu vejo esse problema. O outro grande problema, que não tem nada a ver com saúde e segurança, é que nós, no Brasil, não estamos trabalhando com a lógica de planejamento. Eu me recordo uma vez que eu visitando um colega cuja filha estudava em Lyon, né? Ele foi para lá a trabalho, e a menina de 11 anos. Então, você entrava na escola, a escola ensina ela a fazer o planejamento das atividades. Então, é enraizado na cultura das pessoas alguma coisa de um planejamento. E nós não, no Brasil, nós não temos essa cultura, a coisa é meio caótica. Então, toda vez que você tenta introduzir uma abordagem mais planejada, mais sistematizada, você tem a barreira cultural, né? Outra questão de barreira cultural, né? Eu lembro visitando com a Júnia, que foi diretora do departamento de SST, algumas fabriquetas de fogos de artifício lá no Canadá. E era interessante você ver que o empregador lá, o que ele coloca no papel, o compromisso que ele assume é compromisso. E aqui no Brasil nós temos a cultura do descompromisso. Eu coloco isso no papel, eu faço se der, né? Ao passo que você tem nesses alguns países que não, se eu assumir o compromisso, eu vou honrar o compromisso. O famoso, no popular, o fio do bigode, né, que a gente fala. Então, eu acho que essas questões culturais como um todo, elas contaminam a nossa área. Então, não é que as pessoas vão ser diferentes em SST, né? Então, essa tentativa de fazer essa gestão integrada, ela é uma meta que já vem de longe, que a gente tenta correr, mas ela sempre vai esbarrar, como eu falo, no comprometimento do empregador. O mesmo sindicato dos trabalhadores. Muitos sindicatos, com exceção de alguns que têm trabalhos interessantes, a prevenção não é um eixo importante para eles, como ocorre em vários... Eu conheço bem o movimento sindical europeu, eu vejo que o eixo de luta deles foi muitas questões de condições de trabalho. Isso nunca foi, com exceção de algumas categorias, tá? Justiça seja feita, não foi o eixo da maior parte, porque nossa
a questão sindical no Brasil é também uma coisa complicada. Então, você vê, isso daí faz com que... eu já até me perdi um pouco, mas na tua pergunta original, mas mostra que a dificuldade de se implantar uma coisa independe de norma. Eu acho que essas normas, elas ajudam, pode não atrapalhar, mas elas não são suficientes. Você tem que ter, paralelamente, outras políticas. Por exemplo, todos os países desenvolvidos, pega a pequena empresa, né? Todos têm um programa, ferramentas voltadas para a pequena empresa. Né? Eu lembro quando veio um diretor da Itália, em Belo Horizonte, falou, olha, lá nós conseguimos só que 60% das pequenas empresas fizessem prevenção. Eu falei, que maravilha, que a gente não consegue nem 10%. Então, por quê? Você tinha uma ação do Estado, não só fiscalizatória, você tinha uma ação de apoio à pequena empresa. Nos Estados Unidos, eu visitei vários países. Então, não tem. É claro que na grande empresa, o Estado não vai ser mãe de grande empresa, ela tem condições de contratar profissionais. Aí eu acho que cabe mesmo a fiscalização mais acirrada, mais completa, né? Então, são todos esses fatores que entram para a gente compreender, né? Eu só compreendi esse problema quando você vai para fora, olha como que é lá e vem para cá e olha como que é aqui, aí você começa a entender um pouco essa questão. Tá? Eu não sei se eu te responder a pergunta, por favor, Cienza, eu acabei no caminho. Não, bom, primeiro eu concordo. Queria comentar alguma coisa, Rony? Fica à vontade, Cienza. Concordo em gênero, número e grau com o professor Gilmar, né, com o Gilmar, no tocante a que a nossa cultura é a nossa cultura, a gente não pensa em planejamento, e gestão também é planejamento, né? A gente está muito distante de alguns padrões, em suma. Mas é o Brasil que a gente tem, né? É o Brasil que, quando a gente fala em trabalho, conjuga muitas vezes ainda trabalho com trabalho análogo à escravidão. É o Brasil que, quando a gente fala trabalho, ainda emprega criancinha e adolescente em atividades horrorosas. É o Brasil que está aí, né? É o Brasil que tem condições de trabalho absolutamente degradantes, absolutamente adoecedoras. Neste cenário, né, não deixando de ter relevância a questão de investir na educação, a questão das pessoas assumirem as suas responsabilidades, as empresas também, muito além da lei, isso tudo é importante, né? Mas neste cenário, hoje, a gente precisa do Estado, né? A questão da pandemia, da Covid-19 aqui foi um baita exemplo, né? Quantas condições absurdas de exposição das pessoas, desnecessárias, a gente viu, né? Todos nós vimos. Isso está muito ligado à nossa cultura? Claro que está. Mas, nesse instante, tem que ter o Estado, né? O Estado que vai dar algum regramento mínimo para que a gente sobreviva até alcançar um patamar melhor, né? A pergunta da Raoni era se os demais programas, né, citados lá nas outras NRs, eles deixariam de existir, né? Alguma coisa assim, Raoni. Exato. E se existem modelos de ferramentas... desculpa, eu respondo depois também. Nesse inventário de risco, no PGR, etc., que possam ser usados. Eu quero ouvir o professor Gilmar, mas eu só vou dizer sim, a princípio, todos esses programas que hoje gravitam em torno aí das NRs, eles vão estar lançados lá no PGR. Pelo que eu entendi, a exceção vai ser o programa de controle médico, por suas características próprias, embora ele tenha evidentes laços aí com o PGR. Ferramentas são infinitas, né? Para cada tipo de perigo, para cada fonte de risco, a gente vai ter as ferramentas mais diversas possíveis. Apenas lembro assim, que o fato de existir a ferramenta, né, não implica que ela vai ser usada corretamente, muito antes, pelo contrário. Nós temos pessoal que trabalha com segurança de máquinas, aí eu já comecei errado com essa expressão, mas eu vou continuar. Pessoal que trabalha com segurança de máquinas usa muito uma ferramenta chamada HRN, né? Que ela é bastante conhecida, ela pode tratar, inclusive, as questões de ergonomia, viu, Raoni? Embora não seja o forte dela, né? Mas ela geralmente nos é apresentada como uma avaliação de risco, utiliza uma matriz de risco ponderada,
geralmente ela nos é apresentada como uma análise de risco, uma avaliação de risco para uma determinada máquina, né, ou para um determinado grupo de máquinas. É um equívoco, né, porque o projeto inicial, a concepção inicial dessa ferramenta é de gestão interna nas empresas. Quando eu tenho muita máquina, eu tenho pouco dinheiro, às vezes, eu vou ter que priorizar, né? Qual é a forma de priorizar? Eu posso usar uma ferramenta desse tipo, o HRN, para dizer que, por exemplo, aquelas prensas hidráulicas, elas devem sofrer adequações de forma prioritária, porque elas podem induzir muitos acidentes de uma forma muito mais grave e mais frequente do que outras máquinas. Então, assim, ferramentas existem, não tem como fechar numa ferramenta, né? Mas o problema não é a ferramenta, é o seu mau uso, né? Professor Gilmar. Não, tem. Eu acho que o esforço da NR1 é justamente fazer essa gestão integrada. Eu tenho um foco muito na pequena empresa, porque a grande empresa, às vezes ela precisa fazer especializações, mas ela tem mecanismos de integrar. Isso vai depender da cultura de cada empresa. Mas eu me preocupo muito com a pequena. A pequena empresa, não dá para você chegar lá, eu falei, eu acabei de pegar o carro na oficina mecânica, fiquei lá conversando com o dono, entendendo como, né, eu sempre aproveito essas oportunidades de trabalho para ter um contato com a realidade. Não dá para você ali dentro de uma pequena oficina mecânica, que tem ali no máximo 10 funcionários, ter programas fragmentados, isso é impensável, em lugar nenhum do mundo isso existe, né? Então, eu fiz lives aí outro dia para os higienistas, tem gente, tem que ter um programa de higiene, outro vai defender que tem um programa de ergonomia. Isso não faz sentido no restrito, né? Claro que se você tem um banco que com uma rede de coisas, com vários escritórios, faz sentido você ter um programa só de ergonomia focado em alguns aspectos, em fatores psicossociais. Mas isso, de forma alguma, faz sentido para uma empresa de menor porte que não tem essas questões. Então, ferramentas tem. O que eu destaco, né, e aí a minha visão de Estado pode ser diferente da visão de Estado que talvez está sendo difundida por aí, eu vejo um Estado que vai dar apoio para quem é mais vulnerável, no caso, pequenas empresas, ou trabalhadores em condições vulneráveis, promovendo o trabalho digno, aí aproveitando a ciência que trabalha. Por exemplo, eu participei de uns esforços da OIT de programas de trabalho digno. Começamos lá em Belo Horizonte, numa época, numa gestão, a Fundacentro participava de ações para promover o trabalho digno, que entrava a questão de saúde e segurança. Estava indo muito bem. Houve mudança eleitoral, mudou de prefeito, e olha, não mudou nem de tendência política, mudou simplesmente o titular da pasta. Todos aqueles programas, que eram programas de Estado, não é programa do governante A ao governante B, eles foram descontinuados. Então, a gente não tem essa tradição, e quando se tenta introduzir uma política pública, né, nessas áreas, a gente vê muito da descontinuidade. Então, eu não acredito que situações de populações vulneráveis que trabalham em condições extremamente precárias, ou empresas de pequeno porte, que têm riscos importantes, que eles consigam por si só, sem o apoio do Estado, né? E aí eu falo, porque até nos Estados Unidos, que é um exemplo de país, digamos, capitalista, democrático, eu visitei os programas da OSHA no estado do Colorado para pequena empresa. Meu Deus do céu, o Estado é uma mãe para aquelas empresas de pequeno porte, né? A Europa tem toda uma política para pequena empresa, para favorecer. Então, acho que sem isso as coisas não mudam. Então, achar que só simplificando a lei ou melhorando pode ajudar a não atrapalhar, mas isso então, há necessidade de políticas de Estado, né? Aí eu falo não de governo, políticas de Estado a médio e longo prazo. Por exemplo, você pega o projeto OIRA da Europa, ele começou lá, eu conheço ele dos inícios lá dos anos 90. Eles estão aí quase 30 anos trabalhando num negócio que vai aperfeiçoando para chegar no estágio atual. Então, isso vai demandar. Então, tem ferramentas. O que não falta mas dificilmente, principalmente para a pequena empresa, eles vão conseguir contratar serviços de qualidade ou utilizar isso de forma adequada.
Deixa eu aproveitar essa discussão que está tendo sobre presença ou não do Estado, e está tendo muito comentário aqui no chat a respeito disso, mas tentar amarrar com uma questão bem pragmática da NR1, que é a análise preliminar de risco, porque se eu entendi bem, vocês me corrijam também, por favor, se eu estiver errado, somente os riscos que são identificados nessa análise preliminar do PGR poderão depois ser alvos de agentes fiscalizadores do Estado, do auditor, Sereste, MPT, etc. Então, a minha dúvida é se isso não seria um problema na medida em que quem produz o PGR é a própria empresa, então ela pode identificar o que foi mais conveniente para ela ali naquele momento. E não só um problema de questão de manipulação de dados, mas de competência mesmo, porque também, se eu entendi bem, qualquer pessoa pode fazer análise preliminar de risco. Então, pegando o exemplo da questão da ergonomia, por exemplo, que a gente está aqui mais ligado, né? Qualquer pessoa poderia fazer uma análise preliminar de risco de fatores ergonômicos, mesmo sem ter uma formação específica. Então, minha questão é se isso não pode causar situações tanto de manipulação de dado, quanto de dados produzidos por quem não tem competência para isso. Boa pergunta. Vou passar por ciência primeiro, depois eu respondo aí. Eu vou ficar com a questão vou ficar mais com a questão aí do Estado, né? Sim, né? Por exemplo, em relação a riscos, agentes físicos, químicos e biológicos, né? Há algumas amarras que vão impedir a ação do Estado, né? Ou vão, pelo menos, restringir bastante a ação do Estado. Uma delas, né? Lembrando aqui agora, em relação a esses agentes, a norma ela não diz exatamente o que deve ser feito, né? Se tem uma pessoa, eu dou um exemplo clássico em aula, Gilmar, que é uma situação encontrada em inspeção. Uma pessoa, era uma fábrica, uma unidade, uma metalúrgica que fabricava essas caixas de saque rápido, né? De banco, né? Então, a estrutura interna dela é um cofre, né? Tem que ser, porque senão os caras levam tudo. E tinha uma produção lá, né, em determinada etapa do processo de produção, um trabalhador, ele ingressava dentro dessa área fechada, desse cofre, e fazia uma operação de soldagem. Isso não era um processo, assim, uma coisa extemporânea, não, fazia parte da linha de produção da empresa. Então, a pessoa ficava, do ponto de vista ergonômico, encaixotada dentro de uma estrutura menos de 1 metro, 80 por 1 metro, alguma coisa assim, fazendo a soldagem, sem nenhuma operação, sem nenhuma proteção para a questão dos gases e vapores e fumos fumados, né? E aquilo era tocado, e o PPRA da empresa não tecia grandes coisas, mas a gente tinha ao menos uma prerrogativa, que era o item 9351 da DNR9, que falava em risco evidente à saúde. Então, sempre que o auditor, o cara do Sereste, o procurador do trabalho identificava uma situação para agente físico, químico e biológico, aquilo que ele chamava de risco evidente, eu vou esperar a avaliação quantitativa, né? Eu vou esperar alguém colocar lá num programa? Não, né? A gente pode determinar, vai poder fazer isso até março, pelo menos, a retirada, a interrupção daquela operação e fazer uma coisa mais racional, porque as pessoas não devem trabalhar encaixotadas e respirando aquelas porcarias todas. Essa prerrogativa, que é uma prerrogativa do Estado, é interessante pensar também que a fiscalização lato sensu também é intimamente ligada à questão dos sindicatos de trabalhadores, porque os trabalhadores, uma função primeira de um sindicato de trabalhadores bom, atuante, né, e a gente conhece os problemas do movimento sindical brasileiro, mas vamos sempre pensar naqueles bons sindicatos atuantes, uma das suas maiores prerrogativas é a fiscalização lato sensu das condições de trabalho dos seus filiados. Então, se antes havia essa possibilidade de intervenção direta, hoje não vai, a partir de março de 2021, não vai haver mais, né? Então, o auditor teria que notificar para identificar os riscos no PGR e tem que torcer bastante para que o PGR e a sua avaliação, já que todos os perigos devem ser avaliados, né?
Isso está no próprio PGR. Teria que torcer bastante para que essa avaliação de risco ela demonstrasse algum nível de risco importante para poder fazer algum tipo de autuação. Não é isso que a gente vai encontrar. Só um exemplozinho rápido, Gilmar, que eu vou te dar. Você sabe, né? O mercado se movimenta, né? Então, se você entrar aí na internet, já tem empresas profissionais fornecendo softwares, né? Modelo de PGR, tem milhões de alternativas hoje, nem entrou em vigor ainda a nova NR1. Então, esse profissional, um profissional aí do mercado, engenheiro de segurança, resolveu fazer, né? A situação era a seguinte, todo mundo conhece, né? Era o motorista de caminhão que faz a entrega, né, faz a descarga do combustível no PRC, no posto de revenda. Todo mundo já viu essa operação, né? E estava sob interdição administrativa essas operações, e o colega resolveu, né, fazer uma análise de risco, uma avaliação de risco, e, segundo o próprio, buscou já orientação, buscou inspiração naquilo que consta lá no PGR, lá, etc. Pois bem, ele analisou vários perigos, né? E eu me lembro de dois. Um até vou provocar um pouquinho, meu amigo Gilmar, porque é a exposição ao benzeno, né? Exposição ao benzeno e risco de incêndio e explosão. Nos dois casos, né, o nível de risco encontrado pelo profissional foi algo, não me lembro exatamente o descritor que ele usou, mas algo como irrelevante, né, ou muito baixo. Se eu for me fiar naquilo que o colega colocou, eu não preciso fazer nada, né, o risco é baixo, né, talvez muito próximo ao risco das pessoas não ocupacionalmente expostas. Então, um dos problemas, Gilmar, talvez, na minha opinião, o principal do PGR, e aquilo que nós colocamos, né, você colocou, inclusive, lá na proposta lá de 2013 e 2014, são os critérios de classificação de riscos, né? Se ficar solto, vai acontecer isso, né? Eu tive uma pequena amostra, já vi outras também. As pessoas estão encaminhando encaminhando pleitos, propostas, com uma classificação de riscos e critérios que elas acham conveniente, né? E normalmente não concordo, né? Enfim, então esse é alguns dos problemas que a gente tem levantado aqui nessa fase ainda pré-vigência do PGR. Vai lá, João. Vocês me deram... São muitos assuntos que eu vou dar uma de Jack Estripador aí por partes, né? Primeiro, eu queria, Raoni, quebrar um mito. Eu tive vários alunos mestrandos meus que foram fazer estudos em empresas de pequeno porte, dos riscos e tal. E uma das coisas que a gente fez é analisar a documentação que eles tinham lá de PPRA, PCMSO e tudo mais. Então, a maior parte, para não dizer quase 100% dos documentos de levantamento de risco e avaliação de risco existente nessas empresas eram assinados por profissionais com registro profissional, maior parte do CREA, né? E todas elas, com raríssimas exceções, eram de péssima qualidade. Então, essa história para mim de que o profissional vai resolver o problema, não vai, né? Eu peguei posto de combustível de um aluno meu que estudou, que lá no documento PPRA levantava o problema do risco respiratório do etanol e não levantava a exposição a benzeno. Você vê o nível de coisa. E assinado por profissional. Então, não tem... Opa, agora a gente não está te ouvindo, Gilmar. Não sei se foi... Isso, agora voltou. Eu não sei o que aconteceu. Pareceu um ruído, mas agora sumiu. Tá com um ruído aqui que eu não sei explicar. Algum ET entrou aqui. Então, a primeira questão, essa questão do profissional, depende de quem é esse profissional. Se ele foi qualificado, se tem processo de certificação, de acompanhamento. Porque quando você contrata um profissional, digamos, na Europa ou nos Estados Unidos, ele demonstra que ele é um profissional atualizado, competente. Então, a gente não tem essa lógica aqui. Não é essa lógica, não é o fato do indivíduo ser formado em medicina... Que... Gilmar, desculpa te interromper, porque o ruído parece que ainda está presente. Não sei se é algum mau contato aí do... você não está usando também o fone, né? Não, parece... eu bloqueei aqui.
Tá, mas dá para te ouvir. É porque tá um ruídozinho agora de fundo aí. Mas tudo bem, dá para te ouvir. Deixa eu ver se alguma coisa aqui... É estranho, porque estava funcionando bem esses dias. Então, eu acho assim, primeiro a gente precisa separar. Segundo, essa abordagem, existe hoje uma lógica que se chama abordagem gradual, ou gradativa, ou por camada de risco, né? Que chamam, tecnicamente chama tier approach em inglês. Igual cebola, por camadas. Isso, se você pegar a metodologia da Bélgica, a Sobane, ela explica muito bem isso. Vocês podem ir no site, no Google, tem até em português a metodologia Sobane, que ele mostra a avaliação gradual. Por exemplo, começa com os próprios trabalhadores, né, mediante alguma capacitação, fazendo identificação dos problemas que eles têm no ambiente de trabalho, né? Claro que isso tem que passar por alguma validação técnica depois. E aí você vai progredindo, você vai... Se você puder intervir, né? O filme do Napo, eu gosto muito, o Napo lá procurando os problemas, se você puder intervir naquela situação, sem precisar fazer avaliações mais aprofundadas, você faz essa intervenção. Isso estava na origem da NR9, porque eu fui uma das pessoas que briguei para incluir isso na NR9. Então, de uma certa forma, eu acho que, não com as mesmas palavras, está mantido na NR1 atual, né? Eu entendo dessa forma. Então, normalmente, as pessoas precisam ter ferramentas. Você tem, por exemplo, control banding, você tem várias ferramentas simples que as pessoas podem utilizar. Então, essa é a primeira coisa, esse medo da fiscalização. Você pega, por exemplo, o imposto de renda. Para mim, é uma das instituições mais eficazes do Brasil aqui. A gente sempre está tendo problema aí com o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda, você pode dizer que não declarar, você pode fazer uma declaração simples e pode fazer uma declaração completa de diferentes complexidades. Claro que a minha, comparada com a do Le Mans, lá da Brahma, vai ser muito diferente, né, de complexidade, embora eu use um sistema completo. Então, o que acontece? Mas o Estado tem mecanismo de fiscalizar e pegar quem está fazendo a bula, quem está fraudando. Então, como que em SST você pode fazer isso? Primeiro, tem os dados da Previdência. A Previdência tentou fazer isso verificando a questão do pagamento de benefícios. E muitos benefícios eram camuflados como sendo não relacionados ao trabalho, né? Afastamento não relacionado. A Previdência está sempre tentando cercar isso daí do ponto de vista, principalmente para cobrar os tributos. Principalmente que depois que ela uniu a fiscalização com a Receita Federal. Outra coisa é você atuar por setor de atividade. Porque se você pega, por exemplo, vamos pegar o posto de revenda de combustíveis, que foi um exemplo que o César trouxe. Ô, Gilmar, agora está começando a ficar difícil de ouvir. Minha sugestão, talvez, é você sair e entrar de novo na sala para ver se melhora. Deixa eu tentar, então, mais uma vez. Vou sair... Como que eu faço? Você pode só fechar a janela e clicar no link de novo que eu te enviei, que você já entra. Você está escutando ruído? Você está escutando ruído, Luiz? Estava bastante ruído. Eu acho que era a internet do Gilmar. Tá bom. A gente espera o Gilmar voltar. Aqui, olha, ele já voltou. Pronto. Melhorou? Pronto, melhorou. Ah, tá ok. Eu não sei, porque aqui a minha conexão de cabo, não é wireless. Ela tem funcionado bem. Tá, até mesmo por causa do webinar. Coisas da tecnologia, já resolveu. Então, o que acontece? Você tem... A OIT tem vários modelos em que os próprios empregadores fazem avaliação das condições de trabalho deles e compartilham. Então, não é assim do achômetro, achar que a pessoa... Então, o Estado, nesse sentido, teria que formar, por exemplo, um checklist com perguntas bem claras para dizer se tem, se não tem. Essa é a primeira questão. Não é uma declaração simplesmente da cabeça dele. Uhum. Se ele fizer uma coisa, digamos, uma fraude, ele cometer, como que chama, o crime de falsidade ideológica, porque se você está conscientemente, ele pode fazer isso por ignorância, mas se conscientemente ele comete uma falsidade ideológica, ele diz que não tem risco e tem risco, o Estado tem que ter mecanismo de verificar isso.
Uma deles é atuando por ramo de atividade. Tá, ok? Um mecanismo de atuação, aí tem que ver a capilaridade do Estado, não um Estado com poucos auditores fiscais, como tem hoje, né? Que tem um número reduzido, mas ele vai ter que desenvolver uma inteligência para pegar o fraudador, o que comete o ilícito. Agora, para o cara não fazer só porque ele é ignorante ou desconhece, ele tem boa vontade, ele precisa de ferramentas para ajudar, ele não vai fazer isso sozinho. Tá? Em todos os lugares. Se você pega nos Estados Unidos, então o indivíduo de pequena empresa, ele tem um manualzinho que ele preenche, ele tem aplicativos que ele pode ir na internet respondendo perguntas, pelas respostas, o aplicativo faz a análise da situação dele. Então, eu só acredito dessa forma. Ok? A segunda questão, então, ele passa a adotar medidas preventivas. Se ele necessitar de um problema, se ele tiver um problema mais complexo e necessitar de um profissional, aí ele vai recorrendo ao profissional gradativamente. Então, essa é a lógica. Então, o que está faltando aqui no Brasil, e a gente particularmente, a Secretaria do Trabalho prometeu que vai fazer uma ferramenta, a Fundacentro está trabalhando com uma ferramenta, um modelo para pequena empresa, a gente espera até o começo do ano que vem estar pronto para ajudar, né? Então, sem isso, claro, vai ficar esse cenário que você falou. Agora, não me venha com a desculpa de que é o profissional, porque a maior parte dos profissionais que estão aí, médicos e engenheiros do trabalho, me desculpe, eu fui professor desses cursos, a maior parte não sequer faz uma revisão da literatura, do que já existe na literatura sobre aquele setor de atividade. Eu vou fazer um tipo de solda, como ele citou, eu tenho que saber que eu vou fazer solda num espaço confinado, eu tenho que olhar uma série de... Isso eu não preciso ser... Basta eu ir na internet hoje e buscar, eu vou ter quais são os riscos e quais são as medidas básicas de prevenção. Tá? Outra coisa que o pessoal que pode ter ficado confuso, que é essa abordagem gradual. Então, vamos supor, se você chega numa empresa, o cara está levantando um peso, um saco de 60 quilos, você não precisa fazer análise ergonômica para ver que você não pode transportar manualmente um saco de 60 quilos. Ou de 50, embora a lei lá está até permitindo, né? Então, você não pode. Isso, para mim, é uma questão inconcebível. Ou se você chega num lugar, você tem um posto de trabalho, como o meu que eu estou aqui agora, que é uma cadeira, computador, eu fico o tempo todo. Você tem checklists para você verificar se o seu posto está razoavelmente ajustado. Certa vez eu estava com um problema de tendinite aqui na mão e tal, chamei minha colega Thaís, ela me ajudou, analisou, eu estava resolvi o problema. Eu não precisei fazer uma análise ergonômica sofisticada para corrigir o meu problema. Então, eu acho que são essas coisas básicas. Muitas coisas se resolvem com ordem e limpeza. Por exemplo, nos Estados Unidos, no programa VPP de pequena empresa, ninguém faz avaliação de risco num lugar que não tem ordem e limpeza. Porque só com ordem e limpeza você já resolve uma gama de problemas. Outra coisa que o pessoal não entendeu, que é a análise preliminar de perigos e riscos em atividades críticas. O que é atividade crítica? Essa que ele citou, soldar dentro de um espaço confinado, é fazer um trabalho em altura de muitos metros, é você fazer trabalho em espaço confinado, como eu falei, ou trabalho em instalações elétricas, X, não instalação elétrica tipo doméstica, instalações... Então, o que acontece? Como a situação é variável, você tem que fazer uma análise preliminar para dar a permissão de trabalho. Isso é outra coisa. Então, essa ferramenta, análise preliminar de perigos e risco, antes de executar a tarefa, que tem que ser feita cada vez que você vai executar a tarefa, justamente porque o contexto pode mudar. Você não pode usar... Eu já vi acidentes de trabalho numa planta química, que o indivíduo fez uma análise preliminar de perigos e risco num flare, mas não realizaram a tarefa. Passaram 2 semanas, ele foi fazer novamente para dar permissão de trabalho. Ele não refez. Como era um flare, o que acontece? A atmosfera ali mudou nessas 2 semanas, aí ficou explosiva. Então, por isso que a análise preliminar de cada tarefa crítica tem que ser feita momento antes, com qualidade, dá permissão de trabalho e pronto. Isso é uma coisa, chama-se análise preliminar de risco. Outra coisa é essa avaliação preliminar que você faz por abordagem gradual, que tem que ter uma metodologia. Nem que seja uma metodologia tipo mapa de risco,
Tá? Então, é essa questão. Você não pode gastar recursos, tempo, fazendo coisas muito complicadas. Então, essas coisas simples. Você dedicar o seu esforço para as coisas. Então, eu acho que o pessoal está confundindo. Então, existe análise preliminar para permissão de trabalho, é uma coisa. E, às vezes, precisa ser feito por uma pessoa capacitada. Porque acidentes, como eu te falei, nessa planta petroquímica que eu analisei, por que aconteceram os acidentes? Porque a qualidade da avaliação de risco preliminar feita era ruim. Eles tinham tudo formalizado burocraticamente, estava lá tudo documentado, que fez a permissão de... Mas a qualidade era ruim, obviamente, as medidas preventivas recomendadas eram ruins. Então, isso é uma coisa, né? Agora, isso impede. Então, você chega numa loja de shopping. Vamos pegar uma loja de shopping. Qual é o problema da loja de shopping, né? Tem lojas que não aceitam que o vendedor fique trabalhando, que ele sente. Já cheguei em loja que o cara tem que ficar em pé o tempo todo esperando o cliente, que é uma coisa absurda na minha cabeça, né? Então, você chega num lugar desse, que tem uma... Isso você não precisa fazer uma análise ergonômica. Olha, cria uma situação, o cara pode descansar temporariamente. Claro que ele vai ficar boa parte do tempo em pé, mas ele tem poder variar essa posição. Você não precisa fazer uma análise sofisticada. Então, essas ferramentas, normalmente, para essas avaliações, elas já são indicativas do que deve ser feito. Você varia isso, ela não faz pergunta de risco. Nós não temos, infelizmente, essas ferramentas no Brasil. Precisamos criar cultura. Eu espero que a NR1 favoreça criar isso. Agora, se não for criado, realmente pode ter problemas. Tá? Então, eu acho que a norma permite e abre espaço para isso, que é feito em outros países. Legal. Você quer completar alguma coisa, Cienzo, ou a gente avança? Não, avança. Pode avançar. Tá, eu queria... Já estão chegando vários comentários e perguntas, vou começar a pegar, mas eu só queria fazer uma última pergunta aqui antes, que é uma pergunta em relação à participação, que a NR1, ela coloca que a organização ela deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos, né? Ainda tem um adendo lá falando que não só através da CIPA. Então, eu gostaria de entender melhor de que forma que essa participação deve acontecer na empresa, na opinião de vocês. E aí, gostaria também de estender um pouco minha pergunta para a participação na própria construção da nova NR1, né, se a construção da norma teve, ou deveria ter, na opinião de vocês, a participação de representantes dos trabalhadores, centrais sindicais, por exemplo, e como que seria também essa participação dentro da empresa, o que a NR1 coloca lá com participação na gestão dos riscos. Eu passaria por Cienza primeiro, depois eu comento. Bueno, participação de trabalhadores sempre foi um ponto delicado, né? Eu acho que vai ser muito mais delicado no momento político atual brasileiro. A mesma NR1, aí no ponto, não é no tópico de gerenciamento de riscos, um pouquinho antes, trata do direito de recusa dos trabalhadores, né, que é um direito quase universal, está lá na Convenção 155 da OIT, foi julgado pela Suprema Corte Americana, o caso Whirlpool, né, e foi considerado legal e justo até pelos americanos, nossos patrícios do Norte. Lá no iniciozinho da mesma NR1, o chamado direito de recusa, ele é citado como concedido aos trabalhadores, desde que, no seu entender dos trabalhadores, que seja submetido a uma condição de risco grave e iminente. Né? Essa é a expressão exata. Ora, risco grave e iminente é um nível de risco extremo que está normatizado. Né? A NR3, que tem trocentos problemas, o próprio Instituto Trabalho Digno já lançou uma nota técnica, nós contestamos vários pontos da normatização, e é um conceito normatizado. Então, começa perguntando, será que os trabalhadores têm condição de avaliar se aquele risco é exatamente classificável como grave e iminente risco? E tem um item seguinte que torna a coisa muito pior.
porque esta paralisação do trabalhador, negar a fazer uma atividade, originalmente a ideia é essa, sempre que a percepção do trabalhador indicar que ele pode se sofrer algum tipo de acidente grave, incapacitante ou até a morte, ele teria o direito de parar, né? Essa é a ideia original. Percepção dos trabalhadores, nada de risco grave iminente. Pelo menos no contexto grave iminente que existe no Brasil, né? O item seguinte diz o seguinte: se o empregador confirmar o risco grave iminente, né, o trabalhador deve ser mantido afastado até serem adotadas as medidas preventivas. Uai, alguém conhece um caso aí que o empregador diz que realmente é um risco grave iminente, vamos parar todos? Eu não conheço, né? Então, se na vida real o exercício do direito do trabalhador parar diante de uma situação que visivelmente vai atentar contra a sua saúde, a sua integridade, o andaime que está caindo, o cara respirando um carcinogênico, né, sem proteção, se esse risco já é um risco difícil da gente ver na prática, né, eu conheço, me lembro um caso aqui no meu estado, mais uns 4, 5 casos em São Paulo, não dá, os que eu conheço ao menos, talvez não dê para numerar nas duas mãos. Mas com o advento da nova NR1, subordinar um direito ao controle do empregador, esse direito na verdade, derrogado, né? Não existe risco grave iminente, o direito de recusa no Brasil, não vai mais existir, né? É letra morta. Então, a participação dos trabalhadores, embora, né, desejada em todo o processo de gestão de riscos, tem lá vários papers da própria OIT citando, é necessário, importante. Na vida real, ela não vai acontecer, né? Quando a norma fala podendo ser ouvida a CIPA, naquelas empresas que tiverem CIPA, a gente sabe que o pessoal vai ler e vai entender que é a CIPA, né? Então, no máximo, vai passar alguma informação, algum informe para os cipeiros, e vão ficar nessa troca de informação e, na verdade, participação efetiva, que é algo muito maior, muito mais importante, não vai existir, no meu entendimento. Evidente que não desconhecemos, né, Gilmar, as dificuldades do momento político atual, e avançar nesse campo talvez fosse esperar demais, mas, assim, isso não é participação de trabalhador no processo de gestão. Professor. Bom, mais uma vez eu remeto essa questão de participação a uma questão cultural nossa, né? Eu conheço bem o processo de participação em estágios que eu fiz nos países da Escandinávia, que é uma referência muito interessante de participação, onde você tem uma equidade social maior, onde eu, por exemplo, eu visitei fábricas na Dinamarca. Interessante, fui numa gráfica em que o primeiro representante por local de trabalho, que não é a figura que nós temos aqui no Brasil, nós não temos, é uma pessoa que foi formada, ela fica anos trabalhando naquilo, né? Primeiro ele recebe, ele fala inglês, né? Então, para você ter ideia, ele fala inglês, eu pude conversar em inglês com ele. Então, já é um outro nível. Então, não há uma diferença social entre um trabalhador que trabalha, digamos assim, numa atividade mais simples do cara que trabalha numa coisa. Então, isso que é diferente do Brasil. Então, acho que isso é uma questão. E outra questão da própria democratização dos ambientes de trabalho, independente de SST. Então, se você vem de uma estrutura, uma empresa autoritária, um empregador autoritário, não há NR que você vai colocar, né, de forma gritante. Eu, por exemplo, eu tive experiência concreta no setor de tratamento de superfície, que eu encontrei empresas que o dono fazia todo mundo participar, perguntava, ouvia e tudo mais. Muito interessante. E cheguei em empresas que, por exemplo, a senhora que era proprietária da empresa, né, tinha uma cozinha improvisada da casa, e aí eu perguntei onde o pessoal comia, fazia as refeições. Não, aí ela citou um lugar, eu falei, mas a senhora tem aqui uma cozinha. Não, esse povo está acostumado a viver na favela, não precisa disso, não. Então, como empregador desse tipo, não tem diálogo, não é a lei que respeite, né? Então, ou, por exemplo, foi o Puyat lá do Sul que me contou que os chineses foram fazer uns empreendimentos lá,
né, no Sul, e tiveram alguma fiscalização. A cultura chinesa é terrível, o autoritarismo deles e tudo mais. Então, eu visitei a China, né, eu tive lá quase um mês visitando fábricas, né, então é uma cultura extremamente autoritária, embora se diz um país dos trabalhadores e tudo mais, mas do ponto de vista de autoritarismo, então participação lá é meio complicado, né? Então eu acho que essa questão da participação, ela não se conquista, ela não vai ser dada por lei, eu acho que ela é conquistada. Então isso depende da nossa... Então acho que aí a gente tem os traços de uma nossa cultura marcada por uma desigualdade muito grande, uma desigualdade cultural, desigualdade econômica de todos os sentidos, que é a marca brasileira muito maior do que vários países, né? Até países mais pobres, às vezes, não tem essa desigualdade. E segundo, o autoritarismo. Então, o que a norma diz a respeito da participação, por exemplo, eu não acredito em CIPA, me desculpe. As CIPAs que eu vi, por exemplo, quando eu trabalhei com pequena empresa, eu chamava CIPA de contador, né? Porque o pessoal não queria participar, era só pessoal administrativo, aí eles faziam as atas, então alguém fazia os papéis lá e cumpria a burocracia, algum que queria participar na CIPA, às vezes era interessado na questão da estabilidade. Então, esse problema de CIPA, ela não é a representação de trabalhadores como ocorreu nos países onde o movimento dos trabalhadores teve um papel mais importante. Então, como eu falei, eu fui em fábrica lá de coisas de eletricidade, de tomadas, e tinha uma senhora lá que estava 25 anos lá, ela era líder de SST, há 25 anos naquela empresa, ela promoveu várias coisas. Então, a gente não tem essa cultura aqui, né? Então, embora a OIT fale, a gente não é nem na questão de SST, você tem outras questões. Agora, você tem empresas que têm uma participação, vamos citar exemplos positivos, né? Que tem. Então, o que eu acho, o que a NR está querendo dizer é o seguinte: olha, tudo bem, você tem a CIPA, ninguém, com uma norma, não vai falar assim, descumpra outra norma, isso não vai existir, né? Eu acho que a CIPA, do jeito que está concebida na NR5, que já se tentou mudar N vezes e não consegue, desde a época, desde as idos 90, se vem tentando mexer nessa NR, ela não é um problema do contexto político atual, ela é uma coisa aí que vem histórica, né? E, então, enquanto não existir a representação por local de trabalho, onde o trabalhador, alguém vai se conhecendo aquele assunto, ele vai ter tempo para dedicar, por exemplo, ele tem que ter um tempo para dedicar para aquilo e tal, essa participação ela vai ser limitada. Agora, claro que tem empresas que já têm comitês de qualidade, eu já vi exemplos positivos de participação, né? Então, não vamos também colocar uma tábula rasa e dizer que tudo é ruim, né? Então, eu acho que nesse particular, você vê a ISO 45000, nesse ponto, ela é até mais avançada do que está na NR1. Se você for ler o texto da ISO 45000, eu estou pagando para ver, eu quero ver como que esses órgãos certificadores vão certificar as empresas ISO 45001, garantindo aquilo que está de participação dos trabalhadores, até no processo de tomada de decisão. Eu te juro que eu estou esperando, eu gostaria de conhecer para ver como que eles vão certificar essa participação. Né? E teve participação no processo de construção? Sim, olha, essa é outra questão, Raoni. Eu conheci de perto, quando eu fui fazer, por ocasião do meu doutorado, eu fui conhecer como que a União Europeia negociou as normas de chumbo, que era o tema do meu assunto. Então, eu tenho muita amizade com o pessoal dos sindicatos europeus, com o ETUI, que é um instituto lá que fica em Bruxelas, né? E eu sei mais ou menos como que é o processo de acompanhamento das negociações. Um dos grandes negociadores que representa os trabalhadores é um amigo pessoal. Então, eu sei detalhes de como se dá esse processo. Então, eles têm uma equipe qualificada, identificada com os interesses dos trabalhadores, altamente qualificada. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns momentos que alguns sindicatos tentaram criar essas equipes técnicas de aporte. Eu lembro, a própria CUT criou o INST, depois ele tirou esse instituto. No Sindicato dos Metalúrgicos,
de São Paulo, em alguns sindicatos, eu lembro lá em Belo Horizonte também, criaram assessorias especializadas, o sindicato eletricitários aí em Minas Gerais, na época que era a CEMIG, eles tinham um grupo. Isso se perdeu no Brasil. Então, quando vai para as negociações, o que acontece nas mesas de negociação? O Ciência acompanhou quando a gente discutiu o NR1 por mais de 2 anos. Bom, os empregadores não são empregadores, eles são prepostos. A maior parte deles entra mudo e sai calado. E quando dá contribuição é para encher o saco. Né? Diferentemente de uma representação patronal lá, você pega, por exemplo, o CEFIC, que é da indústria química na Europa. Eles trazem contribuições fantásticas. Você vê da parte de empregador, tem uma ou outra contribuição, sempre vai lá advogados, gente para evitar a insegurança jurídica. As preocupações deles não é prevenção, é para ver se a norma não vai dar uma mais judicialização, se vai dar isso, se vai... É essa a questão. Infelizmente, o Sindicato dos Trabalhadores vão lá trabalhadores que não têm uma tradição na questão de SST. A contribuição deles técnica, é mínima. O que fica, às vezes, são nós, agentes do Estado, que às vezes identificamos com a questão, que acaba defendendo alguns interesses dos trabalhadores. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você não tem essa participação. Eles participaram formalmente, sim. Do ponto de vista prático, né, às vezes havia um questionamento, por exemplo, se eu estou falando eu, Gilmar, então um técnico lá, representante dos empregadores, falou uma besteira, eu entro e tento, claro, primeiro esclarecer do ponto de vista. Se a pessoa veja que é turrona, né, e quer manter a posição, eu contra-argumento de forma veemente. Quando eu vejo que a pessoa está fazendo isso por desconhecimento, por limitação, eu não vou ficar brigando. Mas, por exemplo, muitas sugestões que eram trazidas pelos trabalhadores, você via que tinha dificuldades de compreensão. Então, ela não era uma contribuição qualificada. Então, o sistema tripartite funciona? Funciona. Depende como que vem essa contribuição. Então, no lugar onde há negociação para valer, e às vezes tem hora que tem... Eu fui agora assistir uma reunião tripartite na Europa, na Holanda, só sobre cancerígenos, limites de exposição para cancerígenos. Então, se você vê a apresentação que foi feita pelos trabalhadores, o nível técnico delas era altíssimo. Né? Eu aprendi até eu que atuo nessa área há muito tempo, aprendi com esses professores, peguei literatura deles. E você não tem um equivalente aqui no Brasil. Vamos fazer uma discussão hoje sobre agentes cancerígenos aqui no Brasil. Você não tem. Eventualmente, o empregador vai contratar algum consultor aí para ajudar. Ele tem dinheiro para contratar. Os trabalhadores, quem que ele vai contratar? Ele tem informação? Não tem. Então, a hora que vai dar a discussão, ela é uma discussão empobrecida. Agora, isso não é agora, não. Isso não foi nessa discussão da NR1 agora, não. Isso aconteceu no grupo anterior, a gente acabou dando aulas, né, ciência. Muitas vezes a gente acabava dando aula, o pessoal do governo, Ayrton, outros colegas. Então, já tivemos experiências, por exemplo, o colega Mário Parreiras, que é uma pessoa que eu respeito muito, a gente trabalhou numa norma para avaliação de poeiras, muito tempo aí discutindo com o setor. O pessoal da mineração concordou, porque era uma norma que atendia tecnicamente. Levou para a CTPP, isso no governo ainda da Dilma, levou para a CTPP, alguns representantes de empregadores não entenderam e outros de má fé boicotou aquela norma. Você tá entendendo? Um por não entender, outro por má fé. Porque você não tem esse nível de discussão, o nível de discussão de alguns assuntos de SST, como participação, ele é muito político. Mas certas coisas são muito técnicas. Então, você precisa ter um aporte técnico. Para eu discutir a questão de uma norma de ergonomia, por exemplo, ou de câncer, preciso ter um aporte técnico. Infelizmente, os nossos sindicatos não construíram, como nos alguns países, uma assessoria que pudesse defendê-los tecnicamente nesse processo. Então, isso prejudica a qualidade do resultado final.
Isso é uma avaliação muito pessoal minha, em função claro, do que ocorre no país e como ocorre no Brasil. Muito bom, bastante esclarecedor. Estão chegando várias perguntas, queria começar a pegar aqui algumas delas, porque eu prometi que ia pegar, senão o pessoal vai ficar bravo depois, né? E teve um pequeno debate aqui que eu queria retomar Só queria fazer um comentário aqui, Raoni. O Mário Parreira está comentando. Realmente, aqui na construção da NR22, ele fala a representação dos trabalhadores e das empresas contribuíram muito, porque as empresas do setor de mineração, elas estavam muito mais avançadas do que outros segmentos, como eu citei. E tinha também representando os trabalhadores técnicos, eu conhecia na época alguns profissionais que eram muito qualificados. Então, aí a coisa funcionou muito bem. Legal. Esse é um exemplo positivo que o Mário está lembrando aqui, né, de uma coisa que funcionou bem, porque você tinha técnicos, gente que tinha um diálogo de alto nível, né, pode ter algum outro problema, mas um diálogo era de um nível maior. Legal. Então, queria retomar aqui esse debate, que até está envolvendo o Mário aqui também, que ele entrou. O Alexandre perguntou como que está, aí acho que é até mais voltado para o Cienza, como que está sendo o treinamento dos auditores fiscais de trabalho em relação à fiscalização. E o Mário acabou respondendo aqui que a ENIT acabou de fazer uma capacitação da NR1 para 300 auditores. Então, o Alexandre perguntou se foi abrangente, etc. Aí talvez você possa contribuir, Cienza. Não participei do treinamento, nem como aluno, nem como instrutor. Ótimo, né? Se há uma capacitação em qualquer ponto relacionado aí à saúde e segurança para agente de Estado, eu só posso ser favorável. Eu acho que faz parte, né? A gente ficou muitos anos sem investir no corpo pessoal. Então, os colegas auditores que se especializaram em determinados temas, eles se especializaram basicamente por conta própria e as suas custas, né? Então, acho bem interessante. Mas eu volto a frisar, o problema, no meu entendimento, né, em relação à NR1, é que ela é um modelo adotado, né? É um modelo que retira parte das atribuições do Estado, né? As questões formais, vamos cobrar inventário, plano de ação, está lá. Isso pode ser pedido e vai ser pedido. Agora, aquele poder de julgar uma situação, especialmente quando a gente fala em risco ambiental, talvez quando fala em ergonomia, por exemplo, Raoni, porque essas ferramentas para mim não são claras, né? Como é que eu vou adaptar essas questões de julgamento e definição de níveis de risco, por exemplo, para as questões ergonômicas, né? Os ergonomistas abominam a ideia de risco ergonômico, eu acho que com razão, né? Então, assim, me preocupa bastante não apenas a questão da capacitação, mas quais são as prerrogativas desses agentes de Estado de fazer um questionamento, por exemplo, diante de uma definição de um nível de risco inadequado, né? E a gente não está falando aqui de dinheiro, a gente não está falando de coisas formais, a gente está falando de vida de pessoas. Então, quando a gente fala de vida, sempre, e o Brasil, eu concordo com o Gilmar quando ele fala da questão da cultura, que é das nossas diferenças, que a gente tem que aprender a conversar, que a gente tem que construir coisas nesse sentido. Concordo, né? Não exatamente com o padrão europeu, mas alguma coisa similar. E a gente não tem agora. Mas, neste momento, no cenário brasileiro, no cenário de pandemia de acidente e de adoecimento pelo trabalho, tirar o poder do Estado, me desculpe os colegas, né, é um ato extremamente temerário. Todos os bons profissionais que eu falo, eu participo da formação há muitos anos atrás, era professor de pessoal de curso de formação de técnico de segurança, né? Depois fui para os outros horizontes, mas aqueles alunos, como eram 3 anos juntos, era a escola técnica da Universidade Federal, como eram 3 anos juntos, a gente cria laços de amizade, que, graças a Deus, continuam até hoje. Então, essas pessoas me relatam situações que, se não fosse aquele agente de Estado, os caras do Sereste, o auditor, aquela intervenção do Ministério Público, na situação do Brasil real,
o Brasil que a gente vive hoje. Se não fosse essa intervenção do Estado, a situação dos trabalhadores e desses profissionais ia ficar muito mais difícil. Porque no modelo SESMIT, por exemplo, que a gente tem hoje, que eu acho um modelo esgotado, mas no modelo SESMIT que a gente tem hoje, esses profissionais são extremamente fragilizados, né? Então, tem muitas responsabilidades e, ao mesmo tempo, poucas prerrogativas. Então, sempre que o agente do Estado aparecia, eles faziam assim com a mãozinha, né? Isso não quer dizer que todas as intervenções do Estado sejam necessárias e que todas sejam intervenções brilhantes. Às vezes, infelizmente, é o contrário. Mas me preocupa bastante essa questão que extrapola a questão da capacitação dos auditores. Muito bem, capacitamos o nosso corpo, né, na questão do lado do PGR, do gerenciamento de riscos. Quais são as armas que essas pessoas terão para fazer a intervenção correta nos locais de trabalho? Pelo menos em alguns modelos eu não vejo isso. Bom, Cienza, eu acho assim, tem duas culturas regulatórias, né? Uma cultura mais norte-americana e uma cultura mais europeia, australiana, que é o seguinte: o americano ele vai construir uma norma, ele dá detalhes de tudo, ele especifica tudo, né? O Brasil seguiu esse caminho. Na legislação europeia, por exemplo, você pega a Holanda, ela fala assim: a empresa tem que construir um inventário de risco, ponto. Ele não diz como é esse inventário, que elementos, ele diz isso. Aqui as pessoas, como é que tem que ser ele? Tem que ser que detalhes, que item, a gente tem que especificar. Ele fala assim: a norma europeia diz, você tem que avaliar e classificar os riscos. E ponto, ela não te diz como que você vai fazer detalhes. Mas existe toda uma cultura, só que de forma suplementar, quando a legislação é lacônica, existe o que eu estou te falando, a disponibilização de guias, de orientações técnicas, né, de formação de pessoas, não só de governo. Então são duas culturas brasileiras. No Brasil, a gente, mesmo na OSHA, né, a OSHA tem toda a legislação específica, mas um auditor fiscal da OSHA, ele tem toda uma orientação técnica, tem que seguir vários procedimentos, é muito mais normatizado do que aqui. Então, o grande problema é que aqui a gente deixa a coisa solta, né? Então, eu acho que porque muitas pessoas estão perguntando aqui, por que você não propôs, a Fundacentro não propõe uma matriz de risco? Porque não existe uma matriz de risco que seja excelente em todos os contextos, ela pode variar de contexto para contexto, né? Então, talvez uma matriz de risco para uma indústria química não seja mais adequada, porque, por exemplo, do que um banco, né? Uma instituição bancária, pegando uma grande empresa. E tem que ter flexibilidades. Agora, tem que ter, claro, alguns critérios. O que eu costumo dizer: nenhuma não conformidade legal em matéria de controle de risco pode resultar num risco aceitável. Isso é uma regra. Né? Então, você pode fazer qualquer matriz de risco, mas se o trabalho em altura lá não for realizado com aquelas medidas preventivas, nunca a avaliação de risco que estão prescritas lá, nunca vão chegar, não pode chegar num risco baixo, por exemplo, ou mais ou menos, moderado, sei lá o que, a escala que você queira usar. Ok? Então, começa por aí. Então, o mínimo legal tem que ser observado. O mínimo legal nem sempre é o ideal. Quando você vai fazer a avaliação de risco, às vezes o que é exigido na lei não significa que é o de menor probabilidade. Você tem, às vezes, procedimentos que reduzem ainda mais. Então, você tem que ter... Eu, por exemplo, numa escala de 1 a 4 ou 1 a 5, eu nunca, sendo 1 baixa probabilidade e 5 quase certo, eu nunca coloco a conformidade legal como sendo o nível mais baixo de probabilidade. Eu coloco pelo menos 2. O 1 seria o melhor estado da arte, porque a lei ela é retrovisora, ela nunca regula, ela nunca está atualizada sobre a melhor prevenção, né? Outra coisa, situações que podem incapacitar, matar, situações que atingem várias pessoas, como o caso das barragens, nunca pode dar risco baixo. Hipótese alguma. Tem que ser sempre um risco que
um risco que você tem que acompanhar, além de manter as medidas existentes, você tem que acompanhar muito de perto. Agora, isso está em qualquer manual de avaliação de risco sério. Não brasileiro, mas se você pegar qualquer literatura, você vai ver que nas matrizes de risco que eles propõem lá, nunca vai chegar, né? Tem alguns que, às vezes, situações que pode atingir riscos ampliados, por exemplo, como no caso de barragens aí que pode atingir várias pessoas, às vezes o risco é até alto, ele nem coloca moderado. Então existem referências técnicas. Agora, quem quer usar má fé, não tem como você colocar na lei, ó, não use má fé, não seja competente, estude na literatura o que tem. Você não coloca isso em lei. Né? Então, eu acho que, infelizmente, tem essa questão. Então, eu, por exemplo, o que eu aprendi de aplicar, olha, desde os anos 90, início dos anos 90, eu venho fazendo avaliações com matriz de risco e tudo mais. Eu aprendi isso como? Pegando livro, literatura, estudando, analisando e tudo mais. Agora, se as pessoas querem tudo de mão beijada, tudo prontinho, né? Então, por exemplo, no caso de auditor fiscal, ciência, eu acho que ele teria que, não basta ter uma capacitação só na NR1, porque para ele aplicar a NR1, ele precisa conhecer todas as demais NRs, e parece que a secretaria vai estender capacitação em outras áreas. Se ele não entender higiene, ele não vai conseguir aplicar a NR1 nem a NR9. Se ele não entender regras básicas de eletricidade, ele não vai aplicar a NR10, muito menos a NR1. Então, para ele aplicar bem a NR1, além de conhecer a parte gerencial, ele vai ter que ter conhecimento, e aí depende da estratégia que se adota, da auditoria, se vai fazer auditorias especializadas, ou se tem o profissional que... Eu, por exemplo, se me botar diante de uma instalação elétrica complexa, eu vou ficar olhando, admirando, eu não sei, eu não saberia avaliar adequadamente os riscos. Eu reconheço o meu limite. Claro que se você me bota dentro de uma planta química ou alguma coisa, aí eu já vou poder dizer alguma coisa. Eu acho que não existe esse super profissional. Então, na área de meio ambiente, que eu atuei muitos anos, as pessoas eram especializadas em algumas coisas. Então, por exemplo, quem ia conceder licenciamento para frigorífico não pode ser o mesmo técnico que vai conceder a análise do licenciamento para a indústria metalúrgica. Então, acho que aí são estratégias que o Estado vai ter que ver para resolver essa questão. Agora, eu acho que não... ciência, tudo bem, eu acho que não sei, aí eu não sei se eu estou 100% contigo, que eu acho que a NR1 inibe a ação do Estado, eu acho que não, né? Eu acho que precisa capacitar esse profissional, precisa ter estratégias que peguem os problemas, né? Isso acho que não está na norma, então aí eu já penso um pouquinho diferente, eu acho que dá para você atuar, sim. Né? Eu acho que você chegando lá, a primeira coisa que eu faria como auditor fiscal, me dá seu inventário de risco aí. Eu ia fazer um tour, ia checando, ver se aquilo batia, não batia, se eu ia ver alguma coisa. Por exemplo, eu nunca vou num ambiente de trabalho que eu não conheça, um processo que eu não conheço, sem antes eu ir na literatura, né? Na enciclopédia da OIT, vamos pegar a enciclopédia da OIT, que é o mais básico, sem ver quais são os riscos mais relevantes. Aí, quando eu chego lá, se o inventário de risco não contempla isso, alguma coisa está errada. Tá entendendo? Raoni, posso comentar? Fica à vontade. Não, concordo com o Gilmar, a questão o ideal seria um mundo não excessivamente regulado, né? Mas a gente sai do modelo que existia alguma regulação, aí eu falo aqui especificamente para a questão de critério para níveis de risco. Né? Lá na antiga NR1, a gente, lá de 2013, 2014, a gente propôs, né, critérios. Lembro de um deles, por exemplo, né, no caso de realização de avaliações quantitativas para carcinogênicos, embriotóxicos, mutagênicos, sensibilizantes, avaliações entre 50% e 100% dos limites de exposição, o risco
o descritor utilizado, não me lembro exatamente se era moderado ou alto, era um dos dois, né? Então, era um critério. No caso daquele perigo, ser capaz de provocar incapacidade permanente ou morte da pessoa, o risco mínimo, o nível de risco mínimo seria o risco moderado. Então, a gente partiu de um cenário que, bem ou mal, na NR9 existia alguma coisa, né, para um cenário de não regulação, ao menos desse ponto. E você sabe tão bem quanto eu, Gilmar, que qualquer agente de Estado, né, desde o guarda de trânsito, ao auditor fiscal, ao procurador do trabalho, ele só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Eu posso pedir o inventário de riscos, está checando ponto a ponto numa empresa Y, né, e discordar de tudo, mas se ele fizer, seguindo os normativos que hoje estão na NR1, o meu poder, ao menos em riscos não regulados aí pela NR9, que a parte executiva da NR9 foi toda para o PGR, então, ao menos naqueles riscos, eu não vou ter condição de formalmente lavrar, por exemplo, um auto de infração, né? Então, assim, perfeito, acho que a gente tem que construir a questão das pequenas empresas, é importante, é um ponto positivo ali no PGR, mas esse modelo de minimização do poder regulatório do Estado, isso aí é ruim até para os profissionais, nem vou falar para os trabalhadores, porque é interessante, às vezes, o profissional da empresa, né, de SESMIT, que está na linha de frente, enfrentando pressão de tudo quanto é lado, é importante que lá no próprio aparato regulatório conste, neste caso aqui é uma condição que pode implicar a morte da pessoa, o nível de risco mínimo esperado é moderado, ou seja lá o descritor que se vai utilizar. Isso a gente perdeu, né? E eu acho isso bastante temerário, já tinha falado antes, e acho bastante perigoso. Eu acho que tem saída. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que tem saída. Por exemplo, vamos tentar, eu estou com um grupo de trabalho lá na Fundacentro, que a gente vai produzir alguma publicação técnica, que pode ser uma referência. Assim como a NHO, por exemplo, é referência para muitas coisas, a gente vai tentar produzir alguma regulamentação sobre isso daí. Não regulamentação, alguma norma técnica. Para você ter ideia, eu fiz um levantamento preliminar na literatura, achei mais de 300 artigos, mais de 300 publicações só sobre avaliação de risco, matriz de risco, analisando criticamente, inclusive textos técnicos críticos a essa matriz de risco. Então tem de tudo. Então eu acho que isso não é uma panaceia, como a gente diz também, é um remédio que vale para todos os males. O que a gente vai buscar fazer é produzir alguma orientação técnica que sirva eventualmente para o auditor, para o profissional que esteja trabalhando. Tem muita gente aqui perguntando, por que não cria uma matriz e tal? A gente pode criar com algumas, mostrando onde pode ser flexibilizado e onde não deve ser flexibilizado, né? E como referência, que eu acho que o que a gente pode fazer e capacitar, né? Porque isso envolve conceitos muito sutis, mesmo a aplicação, mesmo que você estabeleça esses critérios, precisa conhecer do assunto, né? Então, eu acho que o Estado tem que fornecer alguma referência, porque você vê o Instituto Britânico, o HSE, por exemplo, que atua ele tem publicações que ele criou uma matriz de risco básica lá, não na lei, mas nas publicações deles. Hoje, por exemplo, a matriz que está lá na BS 8800 e que está na publicação do HSE, que é a mesma, né? Ela é referência para várias questões. Ela é simples, mas ela é muito prática. Foi dela que a gente tirou essa ideia do moderado aí que você está te falando. Então, não está na legislação inglesa, mas está numa documentação que foi oferecida. Então, com certeza, se não for criado nada, pode criar esse cenário que você está apontando aí. Eu concordo contigo. Então, o que a gente pode fazer, eventualmente, é estabelecer alguns parâmetros, né?
Por isso que a gente antecipou esses webinars. O próximo webinar, fazer um spoiler aqui, de sexta-feira, a gente vai discutir justo esse assunto. Nós vamos pôr o dedo na ferida nesse assunto e analisar as possibilidades, né? Claro que vai ser uma abordagem breve, porque um webinar não pode ser muito longo, senão as pessoas se cansam. Depois, em cursos, em publicações, eu espero trabalhar com isso daí de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Mas dar o caminho das pedras para quem quiser estudar, buscar literatura, né? Seguir mais ou menos o caminho que a gente segue. Agora, claro que sem referências técnicas, né? E publicações brasileiras aí de profissionais que não têm uma tradição nisso, tipo edições, me desculpe, tipo edições LTR, alguma coisa parecida, realmente não vai resolver o problema. Com todo respeito à LTR, tá? Legal, gente. A gente ainda teria várias perguntas e comentários aqui, mas já estamos a 1h35 aqui de live. Acho que a gente já pode ir fazendo o encerramento. Vou abrir a palavra para as considerações finais de vocês. Só queria mais uma vez agradecer muito. Acho que o debate foi um debate muito qualificado, muito profundo. Acho que fica um registro importante aqui para quem se interessa pelo assunto, né, para poder estudar e entender melhor como que é o processo, as contradições, as contribuições. Então, agradeço assim, muito a participação de vocês nesse sentido. E eu queria só também, para a gente ir fazendo o encerramento, tem muita gente aí pedindo, né, material e falando um pouco sobre as perspectivas de formação, etc. Então, o Gilmar já começou a falar disso. Tem esses webinars que estão acontecendo da Fundacentro, né? Acho que tiveram 2, não é, Gilmar? Vão ter mais. É uma sequência, cada webinar, Raoni, enfoca uma questão. Por exemplo, na sexta-feira vai estar o Mário Parreiras, eu e a Marcela, que é uma colega que trabalha muito com abordagens qualitativas. Nós vamos aprofundar essa questão de avaliação. Começar a desatar esse nó dos conceitos. Perigo, por exemplo. Se você pegar o termo perigo, hazard, cada país usa uma abordagem diferente. E, claro, usando a mesma definição, mas na hora de aplicar, fala de coisas diferentes. Então, a gente vai mostrar para as pessoas umas sugestões, indicar literatura, né? Isso porque a gente achou que era um atendimento emergencial. A gente precisava, porque eu comecei a ver muitas lives, muitos cursos por aí, falando umas coisas que absolutamente não correspondem ao estado com a técnica, nem muito menos com o que se pôs na legislação, mas estão vendendo aí cursos e coisas com abordagens meio esquisitas. Então, a gente precisava ter alguma referência alternativa, não que a gente esteja certo, ninguém é dono da verdade, mas... Segundo, a gente vai fazer um curso da NR1 para profissionais, claro, focando mais a realidade de pequena e média empresa, né? Porque situações muito complexas não dá para você abordar num curso curto. Então, seria com esse enfoque. Terceiro, a gente vai ter que estamos elaborando um modelo de como implementar o PGR, porque o PGR tem algumas lacunas. A NR1, alguém até contou aqui, por exemplo, você para fazer um planejamento, você precisa ter objetivo. Então, tem uma parte de organização da SST que a NR1 não abordou. Então, isso não implica que na produção do orientação técnica a gente mencione isso, que como que a pessoa poderia completar essa parte de que a empresa tem que ter uma estrutura para fazer o gerenciamento. Ela não acontece do nada, do vazio. Então, e essas publicações, é o que a gente pode fazer, né? E nos seminários, falei para a turma da higiene quinta-feira passada, apontando, tem literaturas especializadas, infelizmente não tem muita coisa em português, tá? Algumas publicações de Portugal são boas, eu recomendo. Visita a agência europeia, visita as agências de SST equivalentes, tipo HSE, quem lê francês, o INRS da França, o INSHT da Espanha, a OSHA, enfim, tem muita literatura aí vasta que as pessoas podem acessar, tá? Aqui, infelizmente, não dá para a gente colocar, mas tem muita coisa boa por aí. E eu agradeço a oportunidade aqui de estar dialogando, né? Legal. A gente que agradece, Cienza.
Não, eu queria agradecer também ao canal, né? Eu acompanho sempre que posso, embora com pandemia e tudo, parece que o tempo fica cada vez menor, né? A gente tem que se desdobrar, mas sempre que posso acompanho. Especialmente a companhia agradável do Gilmar, parceiro e amigo de muitos anos, embora pontualmente nessa questão do PGE a gente tem algumas discordâncias, né? Acho que em relação ao PGR a gente tem que sempre ter uma ideia do contexto, né? O contexto onde é proposta essa modernização das NRs começou lá no iníciozinho de 2019, com uma proposta de governo, suposta modernização das NRs, que basicamente leva em conta a questão custo para as empresas, né? Famoso o bordão aí, vamos tirar o Estado do garrote dos empresários. Nós ouvimos, todos nós ouvimos. Então, nós temos várias NRs aí que elas, em termos de proteção, a gente não está contestando que se deixe de atualizar NRs, né? Elas têm que ser atualizadas da sua própria essência, né? O que se questiona é quais as premissas que estão sendo utilizadas nesse processo. Infelizmente, a segurança e a integridade das pessoas que trabalham não parece ser o ponto de vista central de todas essas atualizações. O próprio Instituto Trabalho Digno tem lançado várias notas técnicas onde nós, respeitosamente, tecemos críticas tanto ao processo quanto ao conteúdo de alguns instrumentos normativos. Estamos à disposição. Esse assunto, evidentemente, é complexo, não vai acabar agora, né? Uhum. Eu não acredito, Gilmar, no contexto brasileiro, com todos os méritos da nossa querida Fundacentro, que a gente consiga mudar uma cultura com o PGR, né? Eu acho que o PGR poderia abrir portas, né? Para algumas coisas voluntárias, para algumas formas diversas do excessivamente regulado, como existe em outros países, mas acho que o PGR não vai mudar uma cultura que, como tu mesmo falaste, que é de autoritarismo, de constrangimento, de situações que levam à acidentalidade e à morbidade no trabalho frequentemente. Esse é o nosso cenário, né? Infelizmente, gostaria que fosse outro, perfeitamente, mas o que a gente vê e ouve e presencia todos os dias é isso. Então, de novo, agradecendo, foi muito prazeroso estar aqui, aprendi de novo com o professor Gilmar, né? É muito legal, agora vou ver os comentários do site, né? Um abraço a todos, muito agradecido. Viu, Raoni, só uma palavra final, e eu não toquei o dedo na ferida, que para mim é minha bandeira, é a questão dos adicionais de salário, periculosidade e salubridade, aposentadoria especial, que cria toda uma confusão na nossa área. Para mim é inconcebível falar assim, ó, eu vou expor uma pessoa 25 anos a uma condição adoecedora. Isso não faz sentido. É claro que eu sei que algumas, por exemplo, atividades têm que aposentar mais cedo, tanto que está previsto em algumas atividades. Mas é um negócio assim tão absurdo que quando você tenta explicar isso lá fora para outro profissional da área, ninguém entende isso, né? E você vê que boa parte das empresas, e os jurídicos das empresas, giram em torno dessas questões. Se gasta muita energia nisso e não se faz prevenção. Então, para mim, enquanto não vou dar o dedo na ferida, e isso, infelizmente, porque aí não é questão ideológica, porque desde deputados da direita ou da esquerda, extremas, com raras exceções, defende esses adicionais, essas coisas, como um direito, né? Então, eu pego, assim, representantes de várias questões. Então, isso é uma cultura que está enraizada, alimenta a indústria das perícias, alimenta a indústria... Por exemplo, hoje 57% das ações do da Justiça Federal, 57% das ações da Justiça Federal são contra o INSS e a maior parte deles por causa dessas questões. Olha quanto dinheiro que você gasta, quanta energia, né? E eu acho que isso eu não sei, porque não é uma questão técnica, é uma questão cultural, da política aí, que eu não sei quem vai botar o dedo na ferida disso daí, né? Mas isso atrapalha muito a prevenção, essas burocracias, o INSS sempre fica tentando correr atrás do prejuízo, porque ele tem déficit nessa área, então ele fica criando uma coisa para pegar, aí vai complicando cada vez mais, né? Espero que a gente chegue a algum consenso.
Gilmar, Cienza, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai... O objetivo, evidentemente, não foi fazer um debate exaustivo sobre o tema, porque tem muita coisa para ser debatida ainda, vão ter várias lives ainda a esse respeito aí, lá na Fundacentro, inclusive. O Instituto Trabalho Digno, o Cienza falou, está produzindo material, via a sugestão do Leonardo Reis aqui, de deixar um link direto com o Instituto Trabalho Digno na descrição do vídeo, a gente deixa também o link com a Fundacentro, então o pessoal vai poder fazer esse acesso direto, acompanhem lá, inclusive, uma sugestão de acompanhar o trabalho do Instituto Trabalho Digno e da Fundacentro, né, acompanhe as redes sociais, os sites deles aí, nós vamos deixar aqui na descrição também. Agradecer muito a participação de todo mundo aí, tiveram vários comentários e perguntas, quase 300 pessoas aqui que apareceram aqui durante a live, então agradecer muito a participação de vocês, pedir desculpa porque evidentemente a gente não teve tempo para poder contemplar todas as perguntas e os comentários, mas fica aqui no chat, ao vivo, depois, inclusive, Cienza e Gilmar, vocês podem acompanhar com calma depois o chat. Muita gente aí conhecida, muita gente aí parabenizando o debate, o momento que vocês proporcionaram, e agradecendo também. Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, especialmente do Cienza e do Gilmar, e desejar que o debate continue dessa maneira qualificada aí daqui para frente. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Abraço.